tudo bem? Olá. Marilene, Igor, joia, olha o Igor de barba. Tudo bem? Tudo jóia? Alessandro, Tudo. Raquel, tudo bom com vocês? Boa tarde a todas e todos. Tivemos uma suspensão do nosso último encontro e vamos retomar as atividades no dia de hoje. E aí nós temos 2 textos para apresentação e debate, certo? Então, eu não queria me demorar muito nessa abertura, justamente por conta do nosso tempo, das disponibilidades de todo mundo, para que a gente possa aproveitar bem o momento. Na tarde de hoje, para quem não me conhece, eu sou a professora Luciana Garcia, sou coordenadora do grupo de pesquisa, e nós temos alguns integrantes permanentes do nosso grupo aqui conosco, a nossa colega Marilene, o nosso colega Igor, a nossa colega Raquel, o Cristiano, a Juliana, eu acho que a Ju caiu. A Juliana está aqui, a Juliana Pereira, a Beatriz está aqui também, e desculpa se faltou o nome de alguém, certo? Estamos todas e todos aqui. A dinâmica do nosso encontro de hoje é a mesma dos encontros anteriores, com exceção de que hoje a gente vai... Boa tarde, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Com exceção de que hoje nós vamos debater 2 textos diferentes, certo? Por conta do cancelamento do nosso último encontro. O primeiro texto é o texto do professor Marcos Faro, de Castro, o Supremo Tribunal Federal e a judicialização da política, que vai ser a relatoria da nossa colega Marilene, e o segundo texto é do Oscar Vieira, Supremocracia, que é um texto também de 2008, que a relatoria é da nossa colega Juliana Pereira, tá certo? Eu queria já passar também a palavra para Marilene, agradecendo, Marilene, né, pela sua disponibilidade aqui, eu sei que seu tempo está super corrido por conta das atividades profissionais, mas queria agradecer de verdade a sua contribuição aqui com a relatoria e com o debate do nosso texto, tá? E aí, na sequência, eu passo já para a nossa colega Juliana, porque aí a gente faz a relatoria dos 2 textos juntos e abre para um debate mais geral dos 2 textos, tá certo? Tá certo. Bom, pessoal, boa tarde. Luciana, muito obrigada por todo esse tempo, né? Infelizmente, eu não vou conseguir continuar aí no grupo de pesquisa, por motivos vários e tempo entre eles. Então, eu já peço desculpas antecipadamente, que eu vou precisar sair 6 horas para uma reunião. Então, mas você está sempre bem-vinda, Marilene. Sempre que você quiser voltar pontualmente ou a longo prazo, está sempre bem-vinda. Muito obrigada. Bom, gente, então, sem mais delongas, eu vou fazer uma apresentação bem rapidinha aqui do texto do Marcos Faro, o Supremo Tribunal Federal e a Judicialização da Política. É um texto que ele é mais velhinho, né? Ele é de 96. Então, acho que tem umas ideias muito legais aqui, mas muita água já rolou por baixo dessa ponte. Então, eu acho que a gente pode pegar algumas ideias, enfim, né, que ele coloca aqui. Se eu não me engano, Luciana, é um autor muito importante nessa área, né, de utilização da política. Então, é sempre uma referência importante. Mas sem o prejuízo de pensar, inclusive, como se pensa nesse grupo de pesquisa, de atualizar as pesquisas, de ver os dados novos, de ver o que a atividade do Supremo Tribunal Federal está nos falando com base nesses estudos, com base nos dados, né, nas decisões ao longo desses 20 muitos anos aí desde esse estudo, e ver também como dialoga com esse tipo de pesquisa anterior, né? Bom, então, o autor ele vai começar aqui o texto falando sobre a conceituação de judicialização da política. E ele faz isso sob 2 prismas, assim. Por um lado, ele fala do ativismo judicial, né, que ele chama aqui, que seria essa atividade dos juízes expandindo a sua atuação para áreas que algumas pessoas podem falar, né, que são reservadas ao legislativo e ao executivo. E, por outro lado, também, a parte política, né, os políticos e gestores públicos adotando parâmetros e procedimentos semelhantes ao Poder Judiciário. Então, é um movimento assim, que vem tanto de um lado quanto do outro, né, como se um estivesse pegando elementos da outra área para utilizar.
Quando eu li essa parte, eu até anotei assim, judicialização da política ou politização do judiciário, e eu vi que ele usa essa expressão mais para frente, né, porque é esse duplo movimento, né, essa dupla característica. E ele vai falar, né, que isso vem de um desenvolvimento histórico. Ele lista aqui rapidamente vários fenômenos sociais, políticos, econômicos, acadêmicos que vão levar a esse movimento de judicialização da política. Eu acho que cada item desse aqui dá um baita debate, então vou deixar aqui para leitura e discussão posterior com outros textos até, né, que eu acho que vão endereçar aqui esses fatores, né, que levam à judicialização da política. Bom, então, o que ele vai querer fazer aqui? Na sequência, com parênteses, né, ele faz um argumento de que não necessariamente a judicialização da política ela é deletéria para a democracia, porque o judiciário, ele também, ele é um ator dentro do contexto da democratização, né, da democracia, do exercício democrático. Ele também é um ator importante na formulação das políticas públicas, especialmente quando você vê que poder legislativo e poder executivo têm suas falhas, então o judiciário pode entrar para poder tentar endereçar essas falhas. Em seguida, ele coloca alguns exemplos, né, de composição de cortes em diferentes países e fazendo uma reflexão aqui se isso tem, né, a influência desse tipo de composição, da forma como os juízes chegam à corte, sobre a politização ou não da corte, né, da política. Se isso dá mais ou menos margem a interferências político-partidárias nessas outras cortes. Então, ele vai aqui dar alguns exemplos de países na França, Alemanha e Inglaterra, então ele traça aqui alguns exemplos sobre isso. Bom, na terceira parte aqui do nosso texto, é quando ele vai efetivamente apresentar os dados de pesquisa dele. Então, ele fala assim, né, até o momento, os resultados são apenas parciais e ambíguos, e as tendências ainda difíceis de discernir. Eu acho, isso ele falou há 25 anos, mas eu acho que a gente pode falar isso hoje, porque são tantos fenômenos, né, tanta coisa acontece, tantas decisões foram feitas, e a gente ainda tenta entender, né, como, o que a gente pode observar como tendência, como existe um paradigma ou não, como que elas estão mudando, como que eles estão evoluindo, e eu acho que nunca vai ter uma resposta fechada, né, sobre isso. Acho que sempre vai ser tema de pesquisa e a gente sempre vai pensar nessas trajetórias, né, de como a coisa acontece. Bom, então, ele tenta ver assim, né, tenta enxergar que tradição está sendo construída, né, que relacionamentos as instituições estão empreendendo entre si. Então, ele vai falar como que o judiciário interage com o executivo e com o legislativo, como que o judiciário se coloca mediante tentativas de reforma. Eles são mais abertos a reformas endógenas ou exógenas? Como que isso acontece? Como isso evolui? Que tipo de negociação política, assim, existe nessa construção de espaços institucionais? Né? A gente está falando de um texto muito mais próximo da Constituição do que hoje, né? Então, é um momento realmente de construção institucional ainda. Né? Se ainda estamos passando por isso, imagina, então, no momento mais perto, né, da promulgação da Constituição. Então, deixa eu ver aqui mais. Não é isso. Aí ele vai tentar aqui para pegar alguns pontos, né? Sobre o controle externo do judiciário. Aí eu lembrei, Luciana, de um texto que a gente trabalhou um tempo atrás sobre accountability, né, do judiciário. Eu acho que é uma questão que entra aqui também, né? Como isso é visto, né? E como isso pode ser melhorado. Você tem aqui, ele falando, né, de poder a longo prazo.
E achei interessante essa questão dos prazos, porque o prazo político, você pode falar, o mandato é de 4 anos, o prazo dos juízes do Supremo é outro, né? A durabilidade das decisões do Supremo é outra. Então, tem também esse conflito, essa questão dos prazos, né? Quando você fala dos interesses de cada poder nesse diálogo institucional. Exemplos de diálogo institucional, eu lembrei da questão da vaquejada, né, que foi um diálogo institucional que é citado como exemplo aí, até pelos nossos professores, né, em aula, quando a gente está falando de constitucional. Então, são esses temas que ele trabalha aqui no texto. Bom, e aí ele vai pegando esses exemplos de como foi a atuação política do tribunal. Então, ele vai falar aqui da revisão constitucional de 93, vai falar do julgamento do presidente Collor, né, no âmbito ali do impeachment em 92, e o julgamento que foi em 93, e foi pela absolvição, então teve um conflito aí. Um outro exemplo foi de uma medida provisória no governo Itamar para controlar salários do setor público, e o STF concedeu uma liminar excluindo da proibição em empresas estatais. Então, ele faz ali um apanhado de momentos em que houve esse conflito, e ele chama esses eventos de atuação política do Supremo. Vamos ver aqui, falando, né, o STF como um órgão político, e falando que a decisão judicial, nesse contexto aqui, ele vai sempre política. Eu senti até um pouco mais de desenvolvimento desse argumento, mas, enfim, a ideia é essa, né, de separar esses eventos do STF como órgão político em oposição ou em complemento ao STF quanto à sua produção jurisdicional, o que ele chama de funcionamento rotineiro do STF. Então, ele faz também esse estudo sobre as decisões, se são contra ou a favor das políticas governamentais, se tem algum tipo de interesse envolvido na produção jurisprudencial no STF. Então, ele faz uma análise dos acórdãos publicados pelo STF, durante um período aqui, de 94, né, que é a base de dados aqui dele. Bom, então ele faz uma série de classificações aqui, né, sobre que tipo de interesse está envolvido, tipo de litígio, né, são interesses públicos ou privados, são outros tipos de conflito. O resultado da decisão, se foi um deferimento, indeferimento, se foi parcial ou total, se foi um não conhecimento, e também as matérias, né, política fiscal, política monetária, processo eleitoral, etc. Então, ele organiza dessa maneira e tenta ali fazer um apanhado do retrato, né, a partir desses parâmetros. Então, uma das conclusões que ele chega é que, claramente, o STF, mesmo na atuação rotineira, ele julga contrariamente a prevalência das iniciativas do poder público, o que inclui a implementação de políticas públicas. Uma outra conclusão também é que isso tem uma certa diferença quando você compara as matérias. Então, em matéria tributária e penal, né, de acordo com essa amostra que ele teve, e também matérias exclusivamente processuais, ele vê também que o tribunal atende muito mais interesse público do que interesse privado, quando esses dois interesses estão ali em conflito. E como comentários finais, assim, o texto é bem curtinho, só tem 19 páginas. Ele faz até ele faz um apanhado, né, dessas conclusões que eu já adiantei para vocês, e ele faz aqui uma sugestão, né, de ter um tribunal especializado em matéria tributária, porque é um volume muito grande de matérias nesse sentido, né, então ele faz essa sugestão. Bom, seria isso, né, um aprimoramento da função de tribunal no exercício do controle da constitucionalidade, e essa interação institucionalmente mais estabilizada com o sistema político como um todo. Eu não sei muito bem o que ele chama de interação mais estabilizada no sistema,
realmente fica assim, um pouco no ar o que seria, né, esse momento de estabilidade, de relação entre os poderes, mas é mais um tópico aí para a gente discutir e ver se esse conceito evoluiu ao longo do tempo, né, para tentar entender o que essa tão sonhada estabilidade aí que ele fez um diagnóstico de que não estava acontecendo com tanto sucesso assim, ali naquele ano de 96, com base em dados de 94. Então, pessoal, é isso. Bem rapidinho. Muito obrigada, Marilene. Marilene pontuou bem, é um texto curto, né? E esse texto é legal de ler, pessoal. Eu vou passar na sequência já a palavra para a Juliana, e esse texto é legal de ler, justamente porque ele é um texto antigo. Eu gosto dele por conta disso, sabe? Acho que a gente acertou de escolher, justamente porque ele é um texto antigo. E acho que Marilene pontuou muito bem. É um texto muito próximo à promulgação da Constituição, né? A gente tem 88, o texto é de 96, por ali, né? Olha aí, pouquíssimo tempo depois, né? Quando está começando a discussão no Brasil sobre judicialização da política, o estudo, né, do Werneck Viana. Então, está tudo muito próximo ali da Constituição e tudo muito novo, sem a gente saber. E o interessante nesse texto é que as questões centrais, elas permanecem, né? Tem questões ali, né, que continuam. E aí a gente abre para reflexão na segunda parte aqui do nosso grupo. E antes de eu passar a palavra para a Juliana, eu queria saudar algumas pessoas aqui que estão presentes no grupo, a nossa Laísa. Oi, Laísa, tudo bem? Oi, gente, boa noite, tudo bom? Entrei tudo de fininho jóia. Aqui no meio da apresentação. Não tem de fininho, não, meu olho de lince tudo vê. Não, tudo vê, panótico total, tudo eu vejo. Né? Outros colegas aqui, Vinícius, bem-vindo, nosso... Vá lá, Marilene, super obrigada, boa reunião, a gente segue se falando, grande abraço. Vinícius também. Beijo, gente, tchau. Um beijo, querida. Nosso colega da iniciação científica também, que estuda acesso à justiça. A Débora Neri, olha a Débora aí, gente. Tudo bom, Débora? Muito bom ver vocês. Pessoal de fora, tem gente aqui do Rio Grande do Sul, que já deu um salve. Tem aquela moça, cadê ela? A Ana Graziella, tudo bom, Ana? Como é que você está? Você veio aqui, tô te vendo. Matheus Pimenta, é o Matheus meu aluno? Será que é o Matheus aluno? Será que é ele? Não sei. Oi, Ana, tudo bom? É o próprio. Oi, Matheus, tudo bom? Que bom! Que bom que vocês vieram, gente, muito feliz com a presença de todos e todas. Para quem está participando pela primeira vez do grupo, eu reforço que isso aqui é a ideia do grupo de estudos, né, das sessões de estudos do grupo de pesquisa Democracia, Acesso à Justiça, é leitura de texto e debate, certo? Oi, Jorge de Belém, minha gente, que chique. Que chique, minha gente, do Iapoque ao Chuí. A gente tem texto de referência, certo? A nossa colega Marilene leu o texto de referência, a gente vai debater o texto do Marcos Faro, e a nossa colega Juliana Pereira, que integra o grupo de pesquisa, vai apresentar o texto para nós do Oscar Vieira, certo? Então, é sempre assim, é sempre leitura de texto com debate, que não é, meu Deus, mas a Patrícia já é baiana, já é da casa, a Patrícia já é da casa. Bom, gente, eu queria passar agora, Marilene fez a apresentação do texto, eu queria passar agora para a nossa querida Juliana Pereira, né, e dizer que o nosso grupo de pesquisa teve 2 trabalhos aprovados para o Comped, um dos trabalhos da nossa colega Juliana e da Beatriz, e o outro trabalho do nosso colega Cristiano e da nossa colega Isabela, né, a gente vai apresentar os pôsteres dos Compeds com resultados iniciais das nossas pesquisas. Assim que o trabalho estiver pronto, acabado e depois de apresentado, a gente vai publicar no site, né, do IDP, no site da página, do grupo de pesquisa que a gente está preparando, para que todos tenham acesso. Tá certo? Ju, com a palavra. Vou desligar aqui meu microfone. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Então pode compartilhar aqui a tela, né, professora, também?
Deixa eu ver só se eu sempre uso aqui. Você é co-host, você consegue sim. Esse print aqui é diferente, né, professora? Peraí. É o share screen. Conseguiu? Isso, foi. Tá vindo. Muito bem. Veio. Trabalho, né? Então, o texto É que, mesmo... Ju, só para você saber, quando a gente projeta a tela assim no Zoom, no Canva, ele fica só um pouquinho mais lento. Ele não passa tão rápido quando não compartilha, certo? Só para você não se preocupar, não. É porque é lento mesmo. Então, o texto que eu fiquei para fazer a relatoria, o nome é Supremocracia, né, do Oscar Villenha Vieira. E é um texto muito interessante, ele é de 2008 também, e eu tive a mesma percepção da Marilene, que mesmo sendo 2008, você pensa assim, nossa, 12 anos depois, 13 anos depois, e ainda vai recrudescendo, na verdade, tudo que ele vai pontuando aqui. O pessoal crescendo e aumentando. Então, ele primeiro vai falar e tocar nesse ponto da proeminência da STF no cenário atual, e que a interpretação constitucional virou um foco dessa nova geração de juristas, tem estudos de diferentes áreas, a ciência política começou a analisar essa atuação do STF, também a parte de economia, e a atenção dos não especialistas também, tipo, a gente mesmo, qualquer pessoa por meio da internet, todo mundo está conseguindo ter acesso aos julgamentos, aos debates, e muitas vezes gera as questões e polêmicas assim, um tribunal com 11 pessoas que não foram votadas, mas estão lá decidindo, e às vezes com uma linguagem que também é de difícil compreensão. Ele pontua isso no texto e faz essa introdução primeira, né? Falando que atualmente está todo mundo conseguindo ter acesso, acompanhando esses julgamentos. E aí ele vai falar que isso não é um fenômeno estritamente brasileiro. Essa questão da Corte Suprema e tudo está tendo está tendo mais autoridade, não é só aqui no Brasil. E para alguns, a primeira corrente fala que seria por um motivo do sistema de mercado, porque quando você tem uma segurança jurídica maior, você está sentindo ali que os tribunais estão tendo uma participação maior, segurança jurídica, vão investir mais. Então, a primeira corrente fala que seria por conta desse sistema de mercado global. A segunda corrente vai falar que a retração do sistema representativo e de sua incapacidade de cumprir promessas de justiça e igualdade. Então, o judiciário vai estar ali como guardião último mesmo. Então, o sistema representativo tudo está tendo essas dificuldades, o judiciário vai lá realmente tentar ser o guardião da Constituição. E a terceira corrente fala que é consequência do avanço de constituições rígidas, desse controle de constitucionalidade vem ganhando força, então fica que ele usa essa palavra, desconfiar do legislador. Ele fala que tem esse sentimento de desconfiar, você quer ter uma outra instância, digamos assim, né, de novo, mas agora de controle do poder público, você fica ali ainda querendo controlar tudo, você fica querendo vigiar tudo, sempre bate um pouco de insegurança, e você vai tentando achar essa segurança e achar esse guardião no judiciário. E aí ele dá exemplo, querendo mostrar essa questão que não é só no Brasil, dos Estados Unidos, fala do caso Lontner, não sei como é que pronuncia direitinho, mas esse nome aí, em que a corte invalidou uma legislação que ela, inclusive, era uma legislação de cunho social, produzida pelo Estado de Nova York, mas em face de princípios implícitos da Constituição. Então, vai mostrar a Corte aí também validando essa legislação. Na Europa, ele só pontua que, no início, o Judicial Review não encontrou tanta repercussão, foi mais depois mesmo da Segunda Guerra Mundial, como reação ao nazismo e ao fascismo. E também tem muitas constituições que vão tentando demarcar, todas as constituições vão tentando diferenciar o regime anterior do que está sendo construído agora.
Mas algumas em específico ele coloca de Portugal, de 76, a brasileira, de 88, a sul-americana, de 96 e a indiana, de 50. Tô indo. Elas foram incumbidas de liderar o processo de mudança social. E aí ele vai focar agora e dar esse destaque para a Constituição de 88, falando que aqui no Brasil a gente teve uma ambição nesse texto constitucional e concentrou poderes no STF. E depois, com algumas emendas constitucionais, a número 3 de 93, a número 45 de 2005, e de leis também, né? As duas leis aqui que ele coloca de 99 vão ainda mais dando um papel político reforçado, até o que a Marlene estava falando também, ali para o STF. E aí ele sente que houve uma mudança de equilíbrio no sistema de separação de poderes do Brasil, percebendo essa politização, a judicialização de políticas públicas ali no STF, e começa a perceber que o STF se tornou uma instituição singular, tanto em relação às demais instâncias, então, porque vai ter aquele caráter vinculante, então ele vai estar governando jurisdicionalmente todo o poder judiciário, então essa parte interna do judiciário, mas também é uma instituição singular, se você reparar, em relação aos demais poderes, que ela ganhou autoridade e foi crescendo para os outros poderes em geral, né, executivo, legislativo. Então, ele percebe isso, e além dessa questão instituição singular dentro do Brasil, ele fala também que o Supremo vai emitir uma última palavra, ora validando, legitimando decisões dos poderes representativos, mas também ora substituindo escolhas majoritárias. E também, em relação, ele também é distinto, ele também tem essa singularidade em relação a outros tribunais constitucionais, em relação à escala, porque no Brasil é uma quantidade tremenda, imensa, sem comparação, e da natureza, porque no Brasil também os atos, a gente tem esse controle de atos do poder constituinte reformador. Então, a gente consegue fazer um sistema de constitucionalidade ali de emendas constitucionais, de coisas posteriores que não foram do próprio poder constituinte. Então, a gente ainda tem essa questão de rever toda a autoridade do poder do STF perante o constituinte reformador. Ele faz essa distinção, né, então, esses outros tribunais constitucionais, mostrando mais uma vez a singularidade do STF, tanto dentro do Brasil quanto no mundo também. E fala que as funções do STF têm sido tanto a proteção das regras constitucionais, mas também de criação de poder. E, mais uma vez, ele vai dando algumas críticas bem sutis, demonstrando um pouco o ponto de vista dele, falando isso, que quando ele está criando as regras, também demonstra esse poder dele. E, para ele, o poder em um sistema democrático deveria ficar reservado a órgãos representativos. Ele faz esse ponto dele ali, então ele no final das contas mesmo, ele não chega a definir, nossa, a supremocracia é boa, a supremocracia é ruim, não. Mas dá para perceber ao longo do texto que tem horas que ele fala bem, mas tem horas também que ele vai fazendo essa crítica. Eu percebo nesse detalhe, quando ele falou ali do poder de criar as regras, ele fica um pouco assim, porque para ele pensa que no sistema democrático realmente teria esse poder, tinha que ficar com os órgãos representativos. E aí, ele vai passar agora para uma análise da Constituição institucional da supremocracia. Então, como a gente falou, quando ele vai destacar essa ambição constitucional, ele vê uma desconfiança no legislador, do poder legislativo, e aí, com a Constituição, o poder constituinte decidiu regulamentar um amplo campo de relações. Então, tem questão social, tem questão econômica, tem questão pública, tem de tudo na Constituição, e isso faz ter uma explosão de litigiosidade. É uma agenda muito desafiadora para o STF, porque são inúmeros processos, de inúmeros casos, porque uma frase que ele colocou aqui foi: se tudo é matéria constitucional, o campo de liberdade dado ao corpo político é muito pequeno. Qualquer movimento mais brusco dos administradores ou dos legisladores gera um incidente de inconstitucionalidade, que, por regra, deságua no Supremo. Então, ele vai destacar isso, que a Constituição decidiu regular uma grande quantidade de matérias,
E aí, assim, acaba que tudo acaba podendo chegar de alguma forma no STF, e fica esse grande quantidade de processos e essa agenda desafiadora. Depois ele vai passar para o tópico que ele fala que é competências superlativas, que é a arquitetura institucional, e que o STF tem tido a função, que normalmente tem tido várias funções, né? 3 funções que geralmente são divididas em 3 instituições diferentes, e aqui está tudo focado só no STF. A primeira seriam de tribunais constitucionais, a segunda de foros especializados, e a terceira de tribunais de recurso de última instância. A primeira, quando ele vai falar de tribunais constitucionais, ele fala realmente dessa questão de controle de constitucionalidade, de analisar a constitucionalidade das leis, atos normativos, tanto da esfera federal, tanto estadual, e destaca algumas questões também de não ser só o ato, mas também que vai ter o controle constitucional diante de omissões do legislativo, e também que foi expandido esse poder do STF devido à quantidade de agentes que, no artigo 103 da Constituição, agora podem ajuizar ações lá, então o rol do 103 aumentou a quantidade dos legitimados para ajuizar as ações. Ele também destaca que a possibilidade dos amicus curiae estarem dentro desses tribunais constitucionais, e também das audiências públicas, tudo isso favorecendo para um debate, o diálogo constitucional. Na questão dos foros especializados, ele vai e destaca que no STF vai julgar criminalmente as altas autoridades, e também apreciam atos secundários do parlamento ou do executivo, muitas vezes diretamente ligado à governança interna desses 2 poderes. E aí ele faz mais uma crítica, falando que o tribunal serve como se fosse um tribunal de pequenas causas políticas. Ele coloca: desconheço outro tribunal supremo do mundo que faça plantão judiciário para solucionar quesilhas que os parlamentares não são capazes de resolver por si mesmos. Então, ele vai colocando todas as funções que o STF está tendo, especificando assim, nossa, tem realmente muita coisa, tudo focado ali. E, por fim, quando ele fala de tribunais de recurso de última instância, realmente a questão que o STF vai revisar centenas de milhares, ele coloca exatamente centenas de milhares de casos resolvidos nos tribunais inferiores. Então, mesmo assim, já está resolvido, mas chega de alguma forma ao STF e fica revendo, e só aumentando a quantidade de processo. E ele fala que a percepção dele para essa questão de ficar revisando é a ausência de uma cultura jurídica que valorize o caráter vinculante das decisões judiciais. Então, que ainda, às vezes, muitas vezes, tem as súmulas, tem os entendimentos da STF, mas mesmo assim os tribunais decidem de outra forma e acabam tendo que bater lá neles, mesmo já sendo uma questão, às vezes, muitas vezes, pacificada, mas às vezes chega lá. E aí ele verifica nessa questão dos tribunais de recurso de última instância que a repercussão geral e a súmula vinculante são 2 instrumentinhos que ele percebe que talvez já estejam barrando um pouco isso, tentando reduzir a quantidade de processos que vão chegar nesse teor de recurso. E aí depois ele passa para exemplos de atuação atuação supremocrática. E a primeira, ele vai falar do julgamento da Lei de Biossegurança, ali na DEI 3.510, que nessa Lei de Biossegurança era sobre as pesquisas de célula-tronco embrionárias congeladas, e ele destaca a naturalidade que o STF julgou, mesmo tendo uma grande repercussão moral esse tema. E ele percebe que o Supremo não só veta decisões parlamentares e institucionais, mas ele também compara a qualidade constitucional das decisões parlamentares com as soluções da própria corte. Então, assim, se ele percebe que a solução que ele está dando, ele considera melhor que a do parlamento, do legislativo, ele substitui. Então, ele percebeu essa atuação supremocrática
a importância, nesse caso, do amicus curiae, da audiência, porque o que ele coloca o termo aqui, né, nessa parte de nova ágora, né? Então, como nesse julgamento, tendo amicus curiae, audiência, tudo que ele foi pontuando, aí ele tendo essa possibilidade de debater, de aumentar, e tudo isso tendo vários pontos da sociedade, né? Tem parte técnica, tem a sociedade civil, todo mundo ali discutindo esse mesmo assunto dentro da STF, né? Então, a possibilidade disso tudo dentro da STF, e a superexposição que é isso, porque está todo mundo vendo, está todo mundo acompanhando, está todo mundo comentando. Então, ele destaca essa supremocracia aqui, e no final do julgamento, até uma minoria tentou buscar restringir a eficácia da legislação com mecanismos mais rigorosos para fiscalizar as pesquisas, mas isso foi barrado, né? E ele entende que isso sugeria duas coisas, essa tentativa de restringir tanto a ambição legislativa para ter mais pontos específicos de como seria para fiscalizar, e também a exploração da teleaudiência para que as pessoas conseguissem ficar lá no discurso, ter consequências políticas, conseguissem favorecer. Então, ele destaca aqui nesse julgamento muito essa questão da superexposição que o STF está tendo nesse cenário atual, nessa proeminência mesmo, está todo mundo conseguindo acompanhar e sempre por dentro e comentando sempre sobre todas as questões que têm saído do STF. E o segundo exemplo que ele traz é essa mandado de segurança 26.613-DF. Ele não entra muito nos tópicos, no mérito de nenhuma dessas questões, ele realmente quer só passar e... Gente, perdão, né? E aí ele realmente não entra muito no mérito, falando o que ele acha, ele só pontua, no primeiro caso ali dessa superexposição do julgamento da lei da biossegurança, e nesses dois aqui ele vai falar da questão de mudança constitucional, de como é o legislativo, como é que é a palavra? Legislador negativo, né, de quando não tem alguma coisa e o STF vai acabar tendo uma funçãozinha ali de legislador. Então, nesse primeiro mandado de segurança, ele fala sobre a perda de mandato por infidelidade partidária, e aí criou-se uma nova categoria de perda de mandato parlamentar diferente das que estão no artigo 55 da Constituição Federal. Então, demonstra esse caráter legislativo ali negativo do STF. E o outro exemplo é a reclamação 4.335 do Acre. Então, primeiramente, no habeas corpus 82.956, o STF afastou a incidência do artigo da lei de crimes hediondos, que vedava a progressão de regimes. Então, os condenados começaram a solicitar a progressão, e lá no Rio Branco, a vara de execução não autorizou, entraram com a reclamação, porque, assim, lá na vara de execução, estavam falando, mas o efeito do habeas corpus é só inter partes, só quem está ali dentro, porque tem o artigo 52, inciso 10 da Constituição, que fala que para ter feito erga omnes vai ter que passar pelo Senado ainda. E aí veio a reclamação, e aí com essa reclamação mostrou o efeito vinculante do STF, né, as decisões vinculantes, efeito erga omnes que o STF mesmo, as decisões tem direto, e a perda um pouco do sentido prático do artigo 52, inciso 10, sobre essa parte do Senado. Então, ele destaca essa questão das mudanças constitucionais, mesmo sem alteração explícita no texto, que as decisões e tudo tem promovido essa legislação por fora, que é o entendimento dele. E aí, depois de tudo, ele chega e faz uma parte mais de conclusão mesmo, colocando ponto de vista e algumas ele dá o que ele acha que poderia mudar, como ele acha que poderia ser feito lá dentro. Então, primeiro ele fala que ele diz que é difícil julgar se o fenômeno da supremocracia é positivo ou negativo. Ele concentra mais a análise realmente nesse aspecto institucional que foi mudando, como está o STF, essa proeminência, não discute o mérito. Chama atenção para esse processo de expansão dos poderes do Supremo. E ele meio que se questiona, tipo, essa dimensão de autoridade está adequada para ser exercida por um tribunal dentro de um regime democrático? Porque para ele nenhuma esfera de poder pode ficar imune de controle. A gente já falou isso lá atrás, quando era a questão do legislativo, fala assim, então tem o tribunal aqui, está fazendo controle de constitucionalidade,
Mas e agora os tribunais? Ele fica um pouco nessa dúvida, ele está tendo esse tanto de autoridade, quem vai controlar isso? Então, ele deixou em aberto, realmente, acho que uma questão de debate mesmo, uma questão da cabeça dele que me deixou também, né, curiosa e reflexiva quanto a isso. E ele coloca que algumas mudanças que para ele seriam indispensáveis seria a redistribuição das competências do Supremo, para restringir mais a agenda, que nem eu disse, para ele tem muita coisa, o Supremo tem feito muitas funções juntas, e ele também, a outra mudança seria melhorar a qualidade do processo deliberativo. Então, para ele tem que restringir a quantidade de decisões democráticas, que vai tudo chegando, aí chega a decisão democrática, e depois passa para agravo, e aí vai ter as decisões coletivas de novo. Então, para ele tinha que focar mais mesmo nas decisões coletivas e decidir junto. Ele fala assim que realmente deveria ter uma discussão maior, decidir todo mundo, debater ali, chegar no consenso, não só tipo, tem vários votos e a gente faz uma somatória de votos, fica tudo lá ainda meio o que dá respaldo para algumas interpretações, o povo vai demonstrando, mas segundo o ministro tal, vota sim, mas segundo o ministro tal, vota assado. Então, ele pensa que talvez tentar chegar numa decisão única, sem ser por voto, realmente por meio de um debate, seria uma proposta, uma solução. E a terceira mudança seria a deliberação em 3 etapas. Primeiro, selecionar os casos da jurisdição difusa serem julgados no âmbito judiciário, e os da jurisdição concentrada seriam por ordem cronológica. E ele preza muito por essa transparência na construção da agenda, para ele, meio obscuro ali. E aí a segunda coisa da deliberação seria espaço para audiências públicas, e depois haveria sessões de discussão e julgamento. Ele entende que essas alterações que ele pensa e que ele propõe não resolveriam a dificuldade contra a majoritária do Supremo, mas ele entende que poderia dar mais integridade às suas decisões, esse caráter coletivo e integrado do Supremo, tendo em vista que tem tido essa supremocracia mesmo, tem tido toda essa autoridade, esse aumento de autoridade, mas, querendo ou não, as pessoas ainda questionam muito, vendo como tem sido feito, essa transparência de agenda, o que está acontecendo, muita coisa lá dentro do Supremo, e querendo ou não, ainda é difícil ver com total certeza que as decisões, esse efeito vinculante é aderido por todo o sistema. É isso, professora. Tá bem. Muito bom, Juliana. Parabéns. Nossa, a síntese no PowerPoint, na apresentação, ficou excelente. Você pegou os pontos principais aí do texto. Legal. Parabéns mesmo. E ficou super bonito visualmente. Ficou super bonito, né? Ficou super bonito. Eu parei de compartilhar, não sei aqui. Não, você tem que apertar o botãozinho. Acho que foi agora. Isso, agora foi. Obrigada, Joé. Patrícia, você conseguiu entrar, que bom. Deixa eu ver quem mais está aqui. Acho que a Jéssica chegou, né? Oi, Jéssica, tudo bem? Mariana. Desculpa. Nada? Você tinha avisado. Bom, pessoal, eu vou abrir aqui uma rodada para a gente fazer debate dos textos, né? Porque sempre focado nos textos. Mas é interessante a gente fazer um rápido percurso, né, do que nós conversamos, do que nós tratamos até aqui, das leituras que nós fizemos, né, até hoje. Né? A gente começou, o grupo tem tido uma preocupação, e essa é a proposta dessas sessões de estudo sobre o tema de judicialização da política. A gente tem tido uma preocupação em fazer leituras de textos para a gente sair do lugar comum sobre judicialização da política, certo? Sair desse senso comum, inclusive desse senso comum típico dos juristas, dos estudantes de direito, dos juristas não, mas dos estudantes de direito sobre judicialização da política, certo? Então, essa é uma das primeiras, esse eu acho que seria, sobretudo, o objetivo geral dessas sessões de estudo. Da gente parar de opinar sem muito fundamento sobre o que é a judicialização da política, que é um problema, que é uma disfuncionalidade, que só tem no Brasil. Né? Essa é a tônica, e por isso que nós lemos o primeiro texto do Hans Hirsch, que foi relatado pela nossa colega Juliana Carvalho, já para inaugurar os trabalhos do grupo, certo?
Então, desde então, nós temos nos preocupado em sempre reforçar textos, né, ou textos mais antigos ou textos mais recentes, como o do encontro passado, que foi relatado pelo nosso colega Cristiano, em reforçar alguns conteúdos preliminares sobre judicialização da política, certo? E esses dois textos, tanto o texto do professor Marcos Faro como do professor Oscar Vieira, eles percebam que eles têm como ponto em comum, né, a constatação de que se trata de uma consequência do desenho constitucional que nós optamos, certo? Então, isso é ponto pacífico, né? Não só isso, fazendo uma conexão com os textos anteriores, a gente percebeu, né, a partir da leitura dos textos anteriores, de que a judicialização da política é, na verdade, um processo vivido pelas democracias ocidentais em função da expansão do constitucionalismo, da própria separação entre os poderes, do outro conteúdo ético dado às constituições pós-Segunda Guerra Mundial. Isso foi trazido, né, até pelo texto do Oscar Vieira. Então, o que acontece no Brasil, na verdade, é uma representação do que, em certa medida, aconteceu com as democracias ocidentais no século XX, né, praticamente em todo o século XX, com um aprofundamento a partir da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, esse é um ponto de partida, tá? Eu gostaria de reforçar isso para pontuar da importância da gente sair do lugar comum sobre o tema da judicialização da política, certo? Então, a partir da leitura desses textos, eu acho que a gente já tem um acúmulo considerável até agora para compreender isso, né? E aí é muito interessante, eu queria voltar ao texto do Marcos Faro, e o texto do Marcos Faro é um texto muito rico para a gente ler depois de tantos anos, né? É um texto de 1996, a Marilene pontuou muito bem, que é um texto com menos de 10 anos depois da promulgação da Constituição Federal, em que nesses 10 anos, menos de 10 anos, né, o texto de 96, já se faziam reflexões sobre o que seria do Poder Judiciário no novo desenho constitucional daquela época, né, de 96. E é muito interessante perceber que as perguntas que Marcos Faro faz no texto em 1996, como eu tinha mencionado antes, Marilene reforçou bastante na apresentação dela, é que essas perguntas que ele faz são perguntas que perduram até hoje, e são excelentes perguntas de pesquisa, perguntas de reflexão, né? Qual tradição está sendo construída de relação entre poderes? Qual a tradição? O que está sendo feito? Né? Então, o texto do Oscar Vieira, ele é interessante porque mostra uma parte dessa trajetória, uma parte dessa tradição sendo construída, né? Então, você tem essa pergunta feita pelo Marcos Faro, que fala lá atrás, que define o que é judicialização da política, e pergunta qual tradição está sendo construída, qual a relação que está sendo feita, que está sendo construída entre os poderes. O Poder Judiciário aceita reformas endógenas ou exógenas, né? Essas perguntas que ele faz no texto, parte delas guiam a reflexão do Oscar Vieira quando ele apresenta esse balanço aí de 2008. Vejam, é um texto de 2008. E as questões persistem. Certo? As questões persistem. Não digo que sejam questões, e aí eu encerro a minha fala, não digo que sejam questões que precisam ser respondidas em definitivo, porque nós estamos tratando de instituições de Estado, e a política e a relação entre poderes, ela é absolutamente dinâmica, né? Ela é por nós, sociedade, e o Estado também, né? Os atores do Estado, a sociedade, o mercado, as três esferas, elas influenciam e se deixam influenciar na construção dessa relação. Então, não tem pergunta, não tem resposta definitiva. E aí eu encerro, o que, no final, que a Juliana pontuou muito bem, o que o professor Oscar Vieira propõe ele desenha um modelo ou uma sugestão
de atuação do Supremo daqui para frente, né? Aquela reta final ali, quando ele fala que precisa ter transparência, que ele faz ele precisa ser julgado em 2 etapas, de controle difuso, controle concentrado, né? E o que ele está propondo? Como essas perguntas persistem, né? Retomando aqui a pergunta do Marcos Faro, qual tradição está sendo construída? E no diagnóstico que ele faz, que o Oscar Vieira faz, é uma tradição que tem questões para serem resolvidas, ele propõe como resolver essas questões. É isso que ele faz, certo? E é isso que tem sido feito, em muita medida, para o Poder Judiciário como um todo, e não especificamente para o Supremo, mas para o Poder Judiciário como um todo, quando nós passamos por todo um processo de reformulação do Código de Processo Civil, né? O Código de Processo Civil passou por uma profunda reformulação em 2015, em que, já a partir, né, da previsão feita pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que fez a grande reforma do Judiciário, em que o papel dos tribunais superiores passa a ser predominante no controle, ou melhor dizendo, na definição dos rumos decisórios pelas instâncias inferiores. E aí você tem Supremos, tribunais superiores, etc., com todos aqueles institutos processuais que caminham para isso, né? Não só institutos processuais, mas a própria forma da construção da sentença, né? O artigo 489 do CPC, que diz lá que é preciso considerar precedentes, etc., né? Então, você tem esse caminho, né, de perguntas que persistem, certo? Essas perguntas se mantêm, essa tradição que está sendo construída, né? Então, nosso papel como investigadores e investigadoras é analisar a tradição que está sendo construída, né? Perceber que tradição é essa, que relações são essas, analisar isso, diagnosticar isso, e aí, como nós somos do direito, a gente pode partir para 2 caminhos, né? A gente pode continuar analisando o ser, analisando esse fenômeno, o que está acontecendo na realidade da relação entre os poderes, e como somos do direito, a gente pode pensar no dever ser, né? Discutir teoricamente modelos teóricos para atuação, para a relação entre esses poderes, ou ainda, né, prescrições normativas legais para a atuação entre os poderes. Isso só o direito, né, possibilita, ou majoritariamente o direito possibilita isso. Então, eu gosto muito acho que foi um acaso interessante, né, de ter esses 2 textos sendo discutidos antes, que era para ser discutido separado, e a gente está discutindo hoje, que vejam como eles se comunicam, né? E é para você ver que essa discussão, ela é essa, gente, a discussão de fundo é essa. O que todas as pesquisas fazem, apontam para entender como essa relação está sendo construída, e aí a gente pode diagnosticar isso, continuar avaliando isso, que foi a avaliação do texto do Werneck, que arguiu na semana passada, né, que foi excelente, que ele traz uma tipologia da judicialização da política, e ainda pensar como é e como deve ser normativamente, ou como deve ser um modelo teórico, aí no campo da teoria política, da teoria do direito, de relação entre poderes, né? Os 2 textos caminham para isso, na verdade, esses textos todos, eles se comunicam dessa forma, né? Tem esse fundo, tá certo? A Jéssica está pontuando, né, são questões antigas que continuam abertas até hoje, né, que a Jéssica pontuou aqui. Eu vou passar agora, eu acho que o Alessandro, a Patrícia levantou a mão primeiro, depois o Alessandro e depois o Renzo, certo? E aí eu passo, e quem mais quiser se manifestar, pessoal, fica à vontade, viu? Aqui é debate, sempre pensando para a discussão do texto. Certo? Vamos lá, Patrícia, tudo bom? Boa noite, professora, boa noite aí ao grupo inteiro. As meninas deram show aí na apresentação, eu queria aprender a fazer esses slides assim bonitinhos, eu acho que até o fim do doutorado, até entregar a tese, aprendo. Eu também. Nessa expectativa. E agradecer a Alessandro que me socorreu, porque eu estava tentando entrar e sem conseguir, e a gente fica, Luciana, até chegar aqui o grupo, a gente fica na maior vibração, sabe? Você lê o texto, debate, linka os textos do grupo com os textos de outras disciplinas, então seria uma frustração se eu não tivesse conseguido entrar. E assim, achando, eu vejo que as meninas que apresentaram esgotaram, assim, elas conseguiram fazer um resumo
bem rico do texto, aí eu vou trazer aqui pouca coisa na pretensão de alguma contribuição. O Oscar Vilhena, a gente estudou na teoria da Constituição, agora a gente estudou um outro texto do Oscar Vilhena, a Constituição como reserva de justiça. Se fosse colocar, né, se a gente fosse colocar lado a lado, ver o quanto o pensamento vai crescendo do mesmo autor, não é nem para dizer que é um contraponto. E outra referência que eu acho que eu já tinha citado antes, do próprio professor Barroso, do ministro Barroso, que é um texto que o título é Contra-Majoritário, Representativo e Iluminista. Eu estou aproveitando para fazer, assim, a relação desses textos com outros. Aqui, o Vilhena, ele traz o Barroso enquanto advogado, quando ele vai para a tribuna na biossegurança, nas células-troncos, e invoca. O ministro Barroso já era um grande professor, um grande doutrinador e um grande constitucionalista, e ele já pesquisava a judicialização da política no momento da defesa ali, da manifestação, na discussão da lei de biossegurança. Ponto. Ele não era ministro ainda, mas ele já reunia todos os outros predicados, né? E aí ele vai e invoca o quê? Sugere, me pareceu, uma autocontenção. Assim, se não houver inconstitucionalidade expressa, que hoje ele já adere, ele já fala em contra-majoritário, iluminista e representativo, ele já propõe uma função iluminista do STF, né? uma propositura de vanguarda. Bora ficar aqui, porque está dentro do que a gente está olhando. Esse link, né? Vilhena e o ministro Barroso. E eu acho que a Juliana Mari, que apresentou primeiro, ela falava de uma desconfiança, não sei se Mariana Juliana, desconfiança do legislador, do próprio legislador, trouxe isso, né? Os textos, eles acabam trazendo isso. E aí eu vim também conjugando esse texto com o Landau, quando ele fala de constitucionalismo abusivo, e vem de estudar as mudanças que aconteceram nos países que vinham de regimes autoritários para a democracia. Eu estou trazendo 3 recortes para tentar sintetizar. Havia, assim, o maior medo é que o maior medo dessas democracias modernas é voltar a um regime autoritário. Ponto. Então, quando a gente vai para esses cientistas políticos que mergulham um pouco nesses desenhos, eles trazem, assim, quase todos eles, o receio do golpe, e dizem, inclusive, não há mais espaço para um golpe armado. Hoje, esses autocratas buscarão fundamentos jurídicos para as suas mudanças. Aí eu fiquei lembrando dessa pesquisa daqui do grupo, examinando as ações contra atos do executivo, não é? Não foi, eu entrei agora, mas na primeira reunião que participei, foi apresentado esse desenho. E alguns recursos que algumas pesquisas já têm colocado com relação a alguns movimentos políticos atuais, sinalizam alguma semelhança com recursos que, a pretexto de ter respaldo constitucional e de estarem amparados na democracia, acabam enfraquecendo. Veja aqui, a gente falou aqui, o único tribunal hoje que faz plantão para julgar coisas simples. Porém, essas coisas também podem ser gigantescas, né? De grandes decisões que o Supremo tem dado. E a própria ciência política, talvez com um olhar, eu me arrisco a dizer, um olhar mais apurado, ele é mais focado do que o do direito, do jurista. Ele antecipa a importância disso, dessa corte constitucional, para chegar ao desenho que o Supremo chegou hoje. Quando eu fico pensando nessa pesquisa, porque eu queria muito ver os questionários que foram feitos e de que forma está sendo planilhado, essa planilha está sendo feita, eu fico curiosa, né? Porque que respostas
olha que o recorte proposto foi de 1 ano, né? Só para as ações contra... Eu fico... É do mandato presidencial. Na pandemia, não é isso? Não, é do mandato. 1º de janeiro a 31 de dezembro. Que respostas nessa sequência? Aqui já tem alguns textos que os autores estão investigando, os autores das ações. Nesse, ele colocou no de hoje claramente. Lá atrás, no tempo do Fernando Henrique, era o PT, no tempo do PT eram o PFL, depois o DEM, a depender. Esse questionamento da infidelidade partidária, o Supremo legislou, né? Assim, ele trouxe um desenho que, a despeito de um dos ministros ter dito, olha, o artigo 55 prevê, numa situação numerus clausus, aquilo ali seria esgotado, né? Se esgotaria. Mas o Supremo deu uma resposta que talvez o fundamento jurídico, a teoria, né, o direito não fosse suficiente para responder. E eu tenho ficado muito empolgada aqui no grupo, porque cada pessoa, eu me lembro na última reunião que o Enzo trazia e o que o Alessandro trazia, como cada pessoa traz no seu conhecimento agregado um ponto a mais. Eu acho que das 3 ou 4 reuniões, eu só não participei da primeira, em cada aspecto eu saio com algo anotado até para a tese. E eu não lhe mandei o e-mail a respeito, que agora eu vou concluir, eu não mandei o e-mail porque eu estava naquele momento sem saber responder a única pergunta que você fez. Olha, justifique o que é que o grupo tem a ver com a sua tese. Então, como eu estava em crise com a tese, era a única pergunta que eu não conseguiria responder, entendeu? Mas eu creio também. E, sim, eu acho que eu acabo trazendo mais questões do que conclusões, porque esse hoje é seguramente o fenômeno que é mais estudado e mais debatido, justamente porque o Supremo ele veio meio camaleônico. Se a gente sai de Faro, parecia ainda uma ação tímida, né? Parou na liminar, mas deu um sinal. Aí vem para a Vilhena e já entra na primeira audiência pública. Sabe? Espere o texto daqui a 15 dias da Fabiane Lucy, que ela vai pegar todas essas decisões, ela faz um mapeamento das matérias, que é um texto um pouco mais recente. Foi minha professora também no mestrado, né, que eles todos são do Rio, e lá atrás, nos debates com ela, o que ela está se propondo a responder hoje, ela lançava como perguntas lá atrás. Né? Eu não sei se eu acho que eu acabo complicando mais, eu fico querendo me furtar às vezes a colocar, porque eu acho que eu acabo complicando e fica uma viagem, mas isso é realmente uma viagem. Mas o objetivo, Patrícia, é realmente trazer questionamentos, né? Pessoal, eu coloquei os 2 textos que a Patrícia mencionou na fala dela, eu coloquei aqui no chat. O outro do Oscar Vieira, A Constituição como Reserva de Justiça, que é o texto mais antigo, e esse texto do Landau, minha gente tem que ler, Constitucionalismo Abusivo, que traduziu foi um colega meu até do doutorado, Rafael Madeira, que é um professor sensacional lá da Federal do Semiárido, e tem que ler, viu, pessoal? Até coloquei na nossa bibliografia complementar aqui, já está salva aqui na pastinha. Obrigada pelas dicas. Obrigada, desculpa, pareceu melonguinho. Nada, de jeito nenhum. Vou passar para o Alessandro, depois o Renzo e depois o Caio, que levantou a mão também. Oi, Alessandro. Olá, gente, boa tarde. Aqui em Manaus ainda é boa tarde. Tá? Patrícia, foi puramente egoístico a minha participação para você conseguir entrar na sala exatamente para poder ouvir a sua intervenção de mais alto nível. Então, teve um quê de egoísmo aí nessa história. Na leitura dos textos, eu gosto sempre muito de contextualizar historicamente as situações, né? E não consigo fugir disso. Um texto de 96, anterior ao CNJ, e um texto de 2008, logo depois do CNJ. E nas entrelinhas do primeiro texto, do professor Faro, me parece que há uma certa dívida de credibilidade do Poder Judiciário. Ele levanta ali a questão do controle externo, se pode, se não pode. Ali naquela época de 96, a gente vivia
muitas críticas, muitas crises no Poder Judiciário ali, não sei se o Nicolau, aquele juiz que ficou conhecido, é dessa época, ou se é um pouquinho depois, mas, salvo engano, é mais ou menos dessa época, né? E há uma certa desconfiança com o Poder Judiciário, né? E eu fiquei pensando sobre isso, será que a criação, claro que o CNJ não atua como fiscal do STF, mas será que a existência do CNJ no mundo jurídico hoje, principalmente no mundo judiciário, não trouxe uma credibilidade maior para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário assuma definitivamente esse papel de maior protagonista no exercício das suas funções, né? Porque me parece muito... Eu estou fazendo uma disciplina no mestrado chamada ativismo jurídico, não é ativismo judicial. O professor Ulisses fala que não é o Poder Judiciário procurando por si só o protagonismo, senão sendo provocado para isso, né? Anteontem, quando foi divulgada que a Copa América de futebol ia ser no Brasil, um deputado disse que ia entrar com mandado de segurança no Supremo para impedir que a Copa América de futebol fosse no Brasil. Quer dizer, assim que é a isso que se submete o debate no Supremo. Então, eu não sei se, e eu vendo a CPI da pandemia, isso me leva a concluir mais ainda, se talvez a credibilidade do Poder Judiciário, com toda essa estrutura que existe hoje, permite, socialmente falando mesmo, de aceitação social, né, que essas decisões do Poder Judiciário, e às vezes até, talvez extrapolando, principalmente das questões das decisões monocráticas, né, tem um texto muito legal do Leandro Arguelles sobre isso, da ministocracia, né, das decisões monocráticas, que nunca são levadas a julgamento colegiado. E o texto do professor Oscar Vilhena já não tem mais essa análise sobre a credibilidade do Poder Judiciário, nem nas entrelinhas você consegue notar isso, né? A discussão já passa mesmo a ser sobre o limite de atuação, né? E eu achei muito curioso, a Patrícia comentou também, eu achei muito legal a questão do professor Barroso ainda como advogado, né? E me fez lembrar o texto dele sobre neoconstitucionalismo, que ele escreveu lá em 2005, ainda, que ele fala já da questão da função normativa, da Constituição, de como a Constituição deve ser interpretada. Já antes de entrar no Supremo, ele já defendia um mecanismo maior de intervenção do próprio Supremo, né, das regras de interpretação da Constituição com o neoconstitucionalismo. Então, me trouxe muito essas duas reflexões, né, principalmente sobre a questão do tamanho, da credibilidade que o Judiciário passou a ter com a criação do CNJ. Eu acho que isso ficou muito, muito relevante, principalmente no primeiro texto. É muito bom você ter trazido isso, porque eu gosto muito de estudar eu gosto até mais de estudar o Judiciário como um todo do que só o Supremo, né? Acho que a gente precisa... O Cristiano até pontuou isso, nosso colega no outro grupo, na outro encontro, que a gente precisa estudar mais o Judiciário e menos o Supremo, necessariamente, né? E acho que gostei muito dessa que você traz, né, essa dívida de credibilidade. Porque o que acontece, né? Em 96, com esse texto do Marcos Faro, a gente tinha acabado de sair da Constituição, e para a turminha aqui que é muito jovem, que provavelmente tinha alguns de vocês estavam recém-nascidos, logo depois da promulgação da Constituição Federal de 88, o então deputado federal Hélio Bicudo, já falecido, ele apresentou um projeto de emenda constitucional de reforma, em 96, se eu não me engano. Foi 94, 96, foi logo depois, né? E ele dizia justamente isso, Alessandro, que a despeito do novo modelo, a despeito do novo desenho do Poder Judiciário e do sistema de justiça como um todo, trazido por 88, pela Constituição, ainda faltava, a exposição de motivos dele, da proposta de emenda constitucional, é muito interessante, porque ele traz dados, ele coloca assim, olha, o judiciário é moroso, é descrente, a população não acredita, né? E aí é isso que passa toda a discussão sobre a reforma do judiciário que desemboca em 2004, né?
E aí você tem, exatamente, do juiz Nicolau, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, tem aqueles casos de corrupção, aí vem, né, CPI do Judiciário, né, que foi, se eu não me engano, não sei se era o Temer, que era o presidente da CPI, ou se era o outro Carlos Magalhães, eu não me lembro direito agora, mas houve um momento de muito tensionamento, né, e que fez acelerar o andamento da PEC, da reforma do judiciário, que acabou em 2004. Né? O Nelson Jobim teve um papel muito importante ali no processo de costura dessa reforma. Né? Então, e aí nasce o CNJ. Só que o texto do Oscar Vieira, é um texto também recente em relação à criação do CNJ. Porque o CNJ é de 2004, 2005, né? Ele começa mesmo a funcionar em 2005, né? E o texto do Oscar é de 2008. Né? Então, são só 4 anos. Né? É muito curto, é muito pouco tempo. E o CNJ, ele, ao longo dos anos, e com o fortalecimento da própria burocracia do CNJ, os concursos públicos realizados, a estruturação das carreiras internas, a definição dos ritos, das rotinas, dos procedimentos, a composição, ele veio se configurando como um órgão que ele se autodeclara como um órgão que faz política judiciária. Política pública de justiça, política judiciária. Né? E realmente tem sido um órgão muito importante para garantir essa credibilidade que você trouxe, sabe? Assim, enquanto dados, transparência, esse tipo de controle, né? Não o controle do mérito da decisão judicial, mas um controle do funcionamento do judiciário. Né? Então, acho que o CNJ, você trouxe uma questão muito importante. Eu gostaria muito de, no semestre que vem, a gente pensar um pouco. Eu acho que eu vou dar até a disciplina no mestrado e no doutorado de acesso à justiça e administração da justiça, em que a gente vai discutir um pouco isso e o papel, né, do CNJ e do CNMP. E eu gostaria de estudar isso um pouco, a relação com a judicialização da política, no semestre que vem. A Patrícia sugeriu outro texto aqui, que eu vou botar para vocês no chat, tá? Que é a criação constitucional sem poder constituinte. Eu vou mandar aqui já o link para vocês. Obrigada, Patrícia. Eu vou passar para o Enzo e depois para o Caio. Vai lá, Enzo. Boa noite, professora. A senhora consegue me ouvir? Perfeitamente. Ok, obrigado. Então, o primeiro artigo, eu me centrei ali na questão que ele cita o Kelsey, né? Aliás, que ele cita a parte do controle de constitucionalidade. E a gente vê isso, que qualquer coisa vai chegar no STF. Seja uma questão de divórcio, seja uma questão que a Globo expôs fotos de uma moça assassinada, seja qualquer coisa vai chegar a pretexto da via incidental, da parte de um caso concreto, um caso abstrato, e aí chega lá. E isso vem até uma posição do ex-ministro César Peluso, que foi que o Poder Judiciário ele não atende ao princípio princípio federativo, igual os outros dois poderes atendem. O presidente da República não manda em governador e o governador não manda em prefeito. Porém, decisão do STF vincula aos tribunais inferiores. E aí isso pode criar, e aí já no segundo texto foi falado isso, a questão da juristocracia no primeiro sentido, né? Que ele coloca os dois sentidos, a Juliana explicou, e no primeiro sentido é essa questão da supremocracia no tocante aos outros tribunais, aos outros órgãos. Então, isso é uma coisa que preocupa, porque concentra muito, são apenas 11 ministros, um terço do que tem o STJ, e isso pode ser ruim. Depois a gente tem decisões monocráticas, por exemplo, a decisão do Barroso no tocante ao aborto, interrupção de gravidez no primeiro trimestre da gestação, também complica. E essa questão que eu mencionei, do Poder Jurídico Nacional, que ele concentra muito, ele vai sempre subir ao STF. E quando a gente tem um ministro, uma turma, ou o próprio pleno decidindo, e às vezes até exorbitando suas competências, passando para os poderes, que seria o outro sentido que é falado no texto da supremocracia, que é quando ele passa para outros poderes, não há muito questão de freios. E se houver, seria o Senado Federal. O próprio doutor Ives Gandra mencionou isso uma vez na entrevista à Jovem Pan que ele deu. Tem a questão do foro privilegiado, alguns
senadores ali estão investigados, são réus, e aí acaba por fazer aquilo, fica meio preso, fica num ciclo vicioso, e isso acaba prejudicando a independência dos poderes, né? Então, eu queria até fazer uma pergunta para a senhora, se seria o caso, já que a gente vê muito, por exemplo, hoje a gente pega o homem médio, né? É mais fácil ele saber os 11 ministros do STF do que os 11 jogadores da seleção brasileira, né? Com a TV Justiça, artigo lá de 96, TV Justiça foi de 2002, a FHC criou. E as redes sociais agora, internet, impulsionaram mais essa visão. E quando o STF vai julgar um caso, por exemplo, julgou o caso do Lula esse ano, público majoritário ali estava centrado. Seria o caso, professor, da gente converter o STF, né, constitucionalmente falando, processo formal, numa Suprema Corte semelhante à que é a francesa, com 9 ministros e os ex-presidentes, que ela vai um sistema político e não um sistema judicial de apreciação de controle de constitucionalidade, por exemplo, que ocorre hoje. Pois é, boa pergunta. Essa pergunta sempre aparece, né? Se a gente adotaria outros modelos, o modelo da França sempre aparece, né? Lá você tem um outro tipo de tribunal, que também define questões administrativas, o que desafoga muito o judiciário lá. Sempre tem essa questão, né, de outros modelos, de outras características. Não sei, eu nunca parei para pensar nisso, não, porque... não sei por quê, nunca refleti sobre isso. Agora, tem uma questão que você traz, que eu acho interessante, que é perceber essa coisa de tudo chega no Supremo, né? O que é uma questão, né? A Patrícia mencionou, a partir do texto da exposição da nossa colega Juliana, que tudo é matéria constitucional, né? Mas vejam, qual é o esforço que o sistema processual, a partir de 2004, com a emenda constitucional e as leis posteriores, e depois o CPC. Qual é o esforço que está sendo feito? Está sendo feito um esforço de definição, de criação de parâmetros e definições por via de recursos específicos de conteúdos decisórios que sejam aplicados uniformemente. Não é isso? Então, é isso que está sendo feito. Quando a gente tem toda essa sopa de letrinhas de recursos aí, que tem RDR, RR, vai, RV, vai, e tudo isso, todos esses recursos, o que esses recursos representam? Essa nova leva, né? Isso, é para fazer com que os tribunais superiores definam, né, matéria, e que essa matéria seja aplicada dentro do possível e, quando cabível, nas instâncias inferiores, certo? Então, é isso que tem sido feito. Esse é um esforço que tem sido feito, né? Esse é um esforço. Então, a própria criação de mecanismos específicos, plenário virtual no Supremo, né? Todas as questões, a discussão sobre repercussão geral, as teses, tudo isso é para fazer com que essas questões não cheguem ao Supremo, que não precisem chegar, né? Então, acho que a Patrícia tinha mencionado, ou o Alessandro aqui, vem justamente nesse sentido, né? De pensar como se uniformiza, certo? Como se uniformizam essas decisões, o que não precisa chegar no Supremo, nem necessariamente nos tribunais superiores. Esse é o esforço que o sistema tem feito. Esse é um enorme esforço, desde a emenda constitucional 45 até CPC novo, né? Então, esse é um caminho que está sendo feito e a gente tem que avaliar os resultados disso, gente. Tem que avaliar. O CPC é super novo, né? Está tudo muito recente. A gente tem que ver se está dando certo, certo? Se está funcionando, né? Você quer falar, Jéssica? Eu queria fazer um acréscimo nessa linha do que a senhora colocou, que também é importante, acho, né, destacar que realmente chega-se muita coisa no Supremo, mas não necessariamente tudo que chega é via judicialização da política, não é esses casos mesmo que acho que colocaram no chat. São judicializações feitas na primeira instância e que chega, não é necessariamente um problema que o Supremo tem que enfrentar, mas parece que é um problema que tem origem no Supremo, né? Talvez ele tenha origem em uma outra questão
que, se for um problema mesmo, né, o Supremo ser essa esfera recursal também, e não só ter essa competência constitucional. E nem tudo que chega diretamente com importância de repercussão geral, apesar de ter, sim, um aspecto político, que isso está claro dentro do que é a repercussão geral, né, e tem que ter, aí, demonstrar incidência para além da causa, demonstrando importância social, econômica, política, mas isso não vai ser necessariamente, não me parece que é necessariamente aqueles 3 critérios da judicialização da política do primeiro texto que a gente leu, do Richel. Pode ser que não seja, e mesmo assim pode ser que sejam temas bastante relevantes. Então, eu acho que é importante só a gente ter esse cuidado quando a gente for mencionar, que não é porque a gente tem, talvez, essa disfunção dentro do sistema recursal que permite chegar a tanta coisa, que não tenham coisas relevantes que mereçam ser discutidas. Por exemplo, esse caso que o colega colocou da Globo é um caso interessantíssimo, porque, na verdade, ele não tem como plano de fundo só essa situação. Ele tem como uma matéria constitucional o direito ao esquecimento, que é algo que foi discutido pelo Supremo já e decidido a um primeiro momento, mas que também tem uma fonte europeia bastante grande aí relacionada com proteção de dados, internet, redes sociais, tudo isso. Então, me parece que o Supremo também tem oportunidade, com esses outros mecanismos criados, de talvez não atualizar a discussão, mas estar atento a outras discussões que podem ser, em algum momento, relacionadas com judicialização da política, mas que não necessariamente vão ser. Vai depender, né? Dentro dos critérios que a gente estuda aqui de judicialização da política, me parece que talvez não a gente, centrando nossa pesquisa nas ações de controle concentrado, é claro que a gente achou muita coisa, porque até é um foco bastante específico das ações de controle, mas a nossa discussão aqui não está restrita a isso, né? Como o Diego colocou no outro texto, e o Leandro também, talvez precisasse de um leque mais amplo e talvez de uma definição aí do que seriam esses casos relacionados com a judicialização da política necessariamente ou não. Mas não me parece que, a princípio, que esses casos que chegam pela via recursal, eles são relacionados com a judicialização da política na maioria das vezes. Pelo contrário, acho que na minoria das vezes. Mas relacionado com casos, realmente, talvez aí, que chegam e muitas vezes rejeitados, como são rejeitados no STJ também, pela súmula 7, no Supremo também, que está, acho que na 273, reexame de fatos e provas, né? Só queria destacar mesmo, tem coisas diferentes e que não necessariamente vai, na minha opinião, dialogar com os 2 textos no sentido macro de judicialização política, mas dialoga com pontos específicos de decisões monocráticas, funcionamento da corte, qual a perspectiva do papel do Supremo. Muito bom, Jéssica. Que bom que você fez essa ressalva, porque quando a gente discute, né, Supremo, quando a gente para refletir Supremo, é isso que acontece, né? A gente vê tudo isso chegando lá. E é fundamental a gente organizar esse terreno, né? O que chega como via judicialização a partir dos critérios teóricos que a gente tem estudado aqui, a partir da leitura dos textos. Muito bom, Jéssica, muito bom mesmo. E aquilo que não é judicialização da política e que chega para o Supremo porque as vias recursais permitem que chegue. E algumas situações, ainda bem que chegam, né? Porque se a gente tem um furto de desodorante que prende uma pessoa durante tanto tempo, precisa chegar no Supremo, é porque tem alguma coisa que precisa ser analisada nesse caminho, né? Então, e aí tem outros estudos, né? Outros estudos que tratam desse sistema recursal, sobretudo em matéria penal, do papel dos tribunais recursais em matéria penal, a importância disso. Então, para a gente, isso é um outro capítulo de estudo, né? Muito bom, Jéssica. Que bom que você fez essa observação, muito bom mesmo. Aí eu queria passar para o Caio, que foi o último inscrito, e aí eu queria, depois do Caio, perguntar se alguém gostaria de fazer mais algum comentário. A Ana Graziella, né? Mais alguém? Tá? Caio, com a palavra. Boa noite, professora, boa noite a todos. É um prazer participar hoje como visitante do grupo. E o debate foi muito interessante no sentido de que o que a colega Patrícia falou vai ao encontro daquilo que eu venho pesquisando no mestrado, que é a questão do constitucionalismo abusivo, que o texto que ela até nos sugeriu, do Landau, e o tema do grupo, que é a judicialização da política. Né? O que eu queria só pegar de gancho é que trazer o debate também, né? Será que essa judicialização
ela não decorre desse déficit representativo que o cidadão, hoje, o povo, né, naquela concepção do Friedrich Miller, no livro dele, que é O Povo, que o povo não está se sentindo representado por esses que eram para representá-los, porque o papel que a colega citou do Supremo como iluminista, que antes eu confundia com o papel contra-majoritário, né, que é uma representação daqueles que não têm uma voz no parlamento, mas o papel iluminista é quando o Supremo ele leva a sociedade a um patamar que ela não quer chegar ainda, né, ilumina um caminho à frente, né, aquilo que não estava se enxergando. Essa é a ideia que o Barroso passa num livro que eu até li, que é A Razão e o Voto, que é um debate que ele faz sobre essas questões. Então, assim, essa judicialização, será que ela não decorre desse déficit democrático e que, por incrível que pareça, tende a piorar, porque o constitucionalismo abusivo, ele é isso, né, a corrosão do sistema por dentro, em que os representantes eleitos, eles vêm com um discurso populista e passam a atuar contra a democracia, mas sobre um discurso de que tudo aquilo é para salvação, né, da sociedade, que é na ideia de um inimigo externo. E também, só para não perder a oportunidade, é interessante que a colega que me antecedeu disse, a questão de que tudo chega ao Supremo, né? O que eu vejo, né, que no trabalho, no dia a dia, empiricamente, vendo as decisões, é que há muita desobediência das instâncias ordinárias, as decisões que são vinculantes. Isso, eu atuo perante a gente, né, no meu trabalho, perante o STJ, e o que eu vejo é que o que mais se chega lá, né, são questões que já estão pacificadas, inclusive, por súmulas. Então, aí num debate um dia com uma colega de mestrado, que é juíza, ela disse, mas onde fica a independência do juiz? Eu disse, mas você vai procrastinar uma situação que já tem que sabe que lá na frente vai ser reformado? Então, assim, aonde fica a eficiência, onde fica a prestação jurisdicional? Para fazer valer a sua independência, você vai observar todo um sistema, né, de precedentes e etc. É um debate que surgiu e me surpreendeu essa argumentação dela, né, algo que pareceu até um pouco antirrepublicano, né, pensar em algo que soa até como se diz, algo meio subjetivo, né. Então, eram essas ideias, que não sei se eu abri muito leque, eu peço desculpa, é a primeira vez que eu participo, então, só para expor, assim, bem amplo. Muito bom, Caio. Bem bacana. Você faz mestrado aonde? Eu faço na IT de Bauru. Bem-vindo, Caio. Bem-vindo mesmo. Espero que você possa participar dos nossos próximos encontros. Muito, muito bacana suas reflexões. Professora, posso fazer uma... Diga, por favor. Só uma coisa, Jéssica, você está com o fone? Não, tá ruim, professora. Tá dando como chama? Um troço, um ruído, uma interferência. Um ruído. Um troço, um ruído foi terrível. Uma interferência. Vou aqui para ficar mais fácil a câmera para conseguir ver. Mas, bom, que o colega mencionou essa questão, né, de uma possibilidade de uma posição antirrepublicana, por dizer que as coisas chegam no Supremo e não são necessariamente relacionadas com judicialização da política, né? Eu não vejo como poderia ser antirrepublicano, porque isso são problemas diferentes, na minha opinião, se você considerar como os problemas. Um relacionado a uma conexão entre o direito e a política, e quais são os reflexos disso no sistema jurídico. Isso é uma coisa que poderia ser conceituado como judicialização da política. Uma outra é relacionada com o nosso próprio sistema recursal ou de estrutura judicial. Então, a administração da justiça, se a gente tem hoje a possibilidade de você entrar com recurso, por exemplo, começa com a ação, vai para um ED, uma sentença, um agravo, ali um agravo especial, um agravo em recurso especial, vindo, né, de um recurso especial, de um recurso extraordinário, não é antirrepublicano uma pessoa ajuizar essas ações ou seguir com esses trâmites judiciais, na minha visão, mesmo que se tenham súmulas contrárias a isso. O que deveria ser pensado, se se quer evitar, eu acho que foi o que trouxe o CPC 2015 com a questão dos precedentes,
e se aí tiver algum processualista que me corrija, é tentar uniformizar isso para evitar que essas coisas peguem, assim como foi também com a repercussão geral no IE. Mas não é necessariamente uma postura antirrepublicana, é uma discussão sobre sistemas e relacionadas com direito à ação, que dentro do direito é algo que talvez não tenha nada tão republicano quanto o direito de proteção relacionado dentro da habeas corpus, da ou até o próprio controle administrativo dentro do processo administrativo, contraditório. Então, não vejo assim, com relação ao que eu mencionei anteriormente, tá? Só para deixar claro se eu não quis entender errado. Não, mas o que eu disse antirrepublicano não foi a sua fala. Foi a fala de uma colega de mestrado que disse que não decidiria como súmula em razão da sua independência funcional como juíza. Não foi isso. Eu concordei com a sua ideia. O que eu disse é que antirrepublicano é você pensar em algo que, na sua independência funcional, em detrimento do que já está sendo decidido, né? Se tem os recursos, na realidade, a minha fala corroborou a sua. Não sei se foi uma falha na comunicação, se eu não me fiz claro, professora, mas foi isso que eu disse. E quando, por exemplo, você consegue compartilhar a sala com julgadores que têm uma visão diferente, a depender de quem nós estejamos falando, né? Eu sou advogada, então vou ter uma visão do papel da súmula e de como ela deve ser aplicada. O julgador, ele teria que explicar o porquê ele não está aplicando aquela súmula, assim como eu teria que explicar o porquê aquela súmula não cabe no meu caso, né? Então, é uma discussão complicada de se lidar, mas não sei também se necessariamente ela seria republicana, né? Só está sendo aí, pelo menos com certeza, contrária à teoria dos precedentes. Isso aí, sem sombra de dúvidas, né? Que é uma discussão bem ampla. Agora, como fomentar esse segmento e essa observância, mas também é algo que vale a pena pensar se isso teria a ver necessariamente com judicialização da política, né? Essa é uma questão interessante, que eu acho que é um outro caminho de pesquisa, né, que eu gostaria de trabalho, exatamente esse ponto que o Caio e que a Jéssica trouxeram, exatamente isso, que a gente está trabalhando até na disciplina da graduação, né, com o pessoal do seminário interdisciplinar, analisando decisões judiciais, vendo a racionalidade de decisão judicial, né, e eu acho que essa é uma outra frente de pesquisa importante para a gente perceber, né, essas interfaces, né, entre que não está dentro necessariamente do tema da judicialização da política, mas que a gente precisa estudar, né? É fundamental que a gente estude teoria da interpretação, teoria da argumentação jurídica, né, dentro das teorias mais amplas, fundamentação, construção de racionalidade no campo jurisdicional, e entender esses embates, porque são embates importantes, né, entre quem aplica o precedente na ponta, quem formula o precedente. A gente tem uma série de questões relacionadas a isso, uma série de questões, com a própria ideia de precedente que a gente importou, mas que importou de um jeito muito particular nosso, né? O precedente no common law é construído de um jeito, aqui no Brasil é de outro jeito. Você pode analisar essa realidade, esse fenômeno, a partir da sociologia jurídica. Então, você pode pegar Bourdieu para poder entender por que as relações entre primeira e segunda instância são de um jeito, né? O pessoal aqui que estuda seminário interdisciplinar comigo, a gente já fez essa discussão em sala, né? Então, a gente pode analisar isso sobre diversas frentes, mas essa questão, eu acho que é um ponto importante, uma agenda de reflexão, de leitura para o futuro. Acho muito importante, para o futuro, semestre que vem, compreender isso no campo da democracia e do acesso à justiça, fundamentação de decisão judicial, como é que essas decisões elas são fundamentadas, como isso é construído, a partir do precedente, o papel do juiz enquanto ator político na construção da argumentação. É uma frente de pesquisa super importante mesmo. Eu queria passar, Alessandro, se você me permite, eu queria passar para a Graziela, certo? E depois eu passo para você, tá bom? Oi, Grazi, que bom! Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Então, eu sou aqui do Maranhão, sou de São Luís, também estou fazendo mestrado, já estou aqui tentando escrever a dissertação, e o tema é exatamente esse, né? A judicialização e a interpenetração das funções de poder. Então, eu tenho lido um pouquinho, assim, e achei o grupo, agradeço a participação, de fato, os debates aqui são extremamente proveitosos,
E acabou de nascer, inclusive, aqui uma ideia que não tinha me vindo ainda na minha cabeça, de união, inclusive, de ativismo e judicialização, aproveitando as últimas duas colocações e a fala da professora Luciana, em que eu acho que o ativismo e a judicialização se encontram exatamente no problema, que, na minha opinião, é o grande problema, que é a falta da dogmática, a falta de uma teoria que defina a forma com que as decisões precisam ser fundamentadas. Porque há ativismo bom e há ativismo ruim. Então, a gente está aqui, o Brasil chegou a judicializar agora o uso de máscara. Então, sem sombra de dúvidas, a judicialização e o ativismo podem ser positivos ou negativos, mas eles são negativos ou positivos a partir, na minha opinião, dessa premissa máxima, que é o Brasil, os tribunais brasileiros precisarem obrigatoriamente cumprir uma regra, cumprir uma dogmática, para que a gente possa, inclusive, aferir se é bom ou ruim dentro de uma regra. Eu acho que é isso que, de fato, tem faltado, porque, efetivamente, eu não acredito que os juízes que avançam sobre determinado tema ache que ele faça por uma má vontade ou imbuído de um sentimento ruim. Porém, não é isso. Ele é, na minha opinião, todos aqueles que estão no papel de decidir, eles são escravos da legislação. Ou então, e aí eu faço reflexão a partir agora dos debates feitos aqui, a gente retorna aos primórdios. Porque se a neoconstitucionalização, o neoconstitucionalismo traz a ideia eterna da gente fugir de um fascismo, de governos autoritários, a partir do momento em que a gente não tem essa regra definida sobre dogmática, em que as decisões não expressam isso, talvez eu esteja retornando ao mesmo medo, porque eu entrego a um único poder ou a um único juiz, muitas vezes, porque a gente tem aqui debatido muito essa questão do Supremo ter decidido muitas vezes monocraticamente, isso é um fato no Brasil, então a gente acaba, de repente, voltando aos primórdios, entregando na mão de uma única pessoa, porque, efetivamente, a Constituição brasileira, assim como as constituições ocidentais, nesse período pós-guerra, acabam, na minha opinião, trazendo uma coisa boa, porque, para mim, o neoconstitucionalismo, ele é uma evolução da sociedade, ele é a implementação da democracia. Isso, conjugado com as questões que a gente vive hoje, do tipo internet, judicialização, fake news, e todo esse dilema que a gente hoje enfrenta veio, obviamente, esse alargamento dos direitos para todo mundo e a necessidade que a gente tem de conseguir concretizá-los, porque, de fato, a Constituição ela é um reflexo do que a gente fugia, mas do que a gente gostaria de ser como nação. E aí aqui eu tenho o privilégio, efetivamente, de poder conversar com o presidente Sarney, que é da época, é um amigo pessoal, eu advogo para ele, é uma pessoa muito querida, muito próxima, e na qual, inclusive, num livro recente, em que ele escreve um artigo sobre os 30 anos da Constituição, anteontem eu estava conversando com ele sobre isso, em que na época da Constituinte, ele já fazia essas ressalvas. Antes, efetivamente, de haver a promulgação da Constituição, ele faz um discurso anterior, demonstrando como a Constituição, em determinados pontos, ela traria problemas futuros. E aí ele elenca várias coisas, do tipo a sobreposição de funções, que hoje, de repente, aqui na pandemia, com essa questão do federalismo, o que é competência do Estado e o que é competência da União, na hora que você tem essa sobreposição e falta uma definição específica, obviamente isso no futuro traria problemas. E já naquela época ele faz diversos apontamentos, está muito, muito legal nesse artigo que ele fez no livro que faz parte dos 30 anos da Constituição. Então, eu acho que todas essas discussões que a gente trava aqui no grupo, elas são um reflexo de algo positivo, que foi do avanço da sociedade, da chegada do processo democrático, desse amadurecimento da democracia, mas agora, devido, inclusive, na minha opinião, a um desgaste da classe política, o próprio Poder Judiciário agora tem se expandido muito mais. E agora eu acho que cabe a nós, debatedores, estudiosos, aprofundar o debate e começar a instigar essa questão de que o Brasil precisa ter, efetivamente, os juízes precisam cumprir uma dogmática. E a gente vê isso em alguns momentos. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente cita o artigo 489 do Código de Processo Civil,
Ontem mesmo eu estava fazendo uma apelação em que um juiz aqui decide uma ação popular com o fundamento de que, então, se a sociedade não está mais reclamando e não há nenhuma notícia sobre isso na mídia, então, sinal que a obra, que era que eu ajuizei uma ação popular, está ótima, foi concluída. Então, isso é um tipo de decisão que, efetivamente, traça um espaço absurdo, né? Quer dizer que porque alguém não julga, o Estado não precisa fazer prova. Então, obviamente, a gente precisa exigir, e aí eu citava muito o artigo 489 na apelação que eu ajuizei ontem. Por quê? Porque o 489 ele já é, na minha opinião, uma expressão dessa necessidade de exigir dos julgadores uma regra. A gente precisa ter uma regra. Eu não acho que o papel de nenhum juiz seja iluminista, acho isso um absurdo. Eu não posso entregar para um cidadão o poder de ser iluminista. Acho, sinceramente, isso absurdo, com todo respeito e todas as vênias ao ministro Barroso, mas eu acho isso caótico. Acho, inclusive, a negação daquilo que a Constituição se propõe. Entendeu? Não tem um ser iluminista. Não existe essa possibilidade e não é papel do Supremo. Pelo menos não está na Constituição. A Constituição em nenhum momento diz isso. Então, a gente precisa estimular esse debate e essa discussão sobre uma teoria de fundamentação, sobre a necessidade dogmática, quer seja para o ministro do Supremo, quer seja para o juiz de primeiro grau. Então, essas seriam a minha avant-première aqui no grupo, com as minhas Muito bom, Ana Graziela. Olha, as suas reflexões, a gente está fugindo um pouquinho dos textos, mas eu acho que como essa questão surgiu, é importante a gente demarcar isso, porque eu acho que esse é um ponto importante para próximos estudos, sabe? Para pensar se essa justiça e democracia, a gente precisa estudar a teoria da argumentação. Eu não tenho dúvida disso, inclusive para qualificar o debate também sobre a judicialização da política quando a gente analisa as decisões judiciais. Acho essa sua reflexão, eu concordo muito com elas, eu tenho feito esse debate com os alunos em sala de aula, a gente tem discutido muito isso, e aí eu não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo, caso você conheça, Ana, eu recomendo para o resto do grupo, tem um professor, um pesquisador da Unicinos, que é o José Rodrigo Rodrigues, que tem se dedicado muito a estudar isso, né? Então, ele tem esse livro aqui, que é Dogmática é Conflito, certo? Ai, não vai dar para ver direito, peraí. É Dogmática é Conflito, Dogmática é Conflito, uma visão crítica da racionalidade jurídica, certo? Dogmática é Conflito, uma visão crítica da racionalidade jurídica. O nome dele é José Rodrigo Rodrigues, com Z no final, certo? Esse aqui é uma coletânea, o livro mais antigo, certo, dele, com duas outras professoras, com a professora Flávia Puchel e a Marta Rodrigues de Assis Machado. E tá bem, bem essa discussão. A importância de um pensamento dogmático para a fundamentação de decisões judiciais. Então, esse é quando ele começa esse pensamento. Para uma questão mais objetiva, e não aquela coisa de decisão é boa ou ruim. A gente consegue trazer o debate para um campo em que é possível a discussão. Isso. Tem esse outro livro, que é esse livro aqui, gente, eu recomendo muito, 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 muito. Ganhou o prêmio Jabuti, Como Decidem as Cortes. Como Decidem as Cortes. Para uma crítica do direito brasileiro. Ganhou o prêmio Jabuti, é um livro, é super fácil de achar, inclusive eu acho que ele até disponibilizou em PDF no Academia.edu dele, é um livro de 2013, a primeira edição, Como Decidem as Cortes, ganhou o prêmio Jabuti. Cara, esse livro, eu estudei ele no doutorado, assim, mudou muito minha cabeça, sabe? Mudou muito minha cabeça. Ana, eu sugiro ler. E o livro mais recente dele, eu gosto de ler muitas coisas dele, que é um livro mais teórico. Aí ele faz a junção, Ana, dessa discussão da dogmática jurídica com democracia, com teoria da democracia, que é esse livro aqui, que é O Direito das Lutas. Aí é Democracia, Diversidade e Multinormatividade. Esse livro dele aqui está disponível na internet, na íntegra, no Academia.edu dele. Ele disponibilizou. Ele é super, super tranquilão, ele é todo... É demais aí. Quem é bom sabe, né? Que a pessoa vai buscar, mesmo assim vai querer comprar. Exatamente. Eu tenho me dedicado a ler as coisas dele, e é bem nisso, sabe? Pensar em critérios de argumentação que sejam... que casem com fundamentação, dogmática jurídica, que casem com a teoria democrática. Maravilha. Pessoal, eu vou
Maravilhana, super obrigada, né, pela sugestão para o Alessandro, e aí, por conta do adiantado da hora, que eu sei que muita gente tem aula, eu não queria atrapalhar, eu passo para o Alessandro, certo? Prometo ser bem rápido e bem breve. Primeiro, a inveja, tá, Ana, do seu contato com o ex-presidente Sarney, porque deve ser um aprendizado enorme. É verdade, eu vou efetivamente referendar que é justa a inveja. E a minha colocação é rápida, sobre uma provocação que o Enzo fez no chat, que a culpa não é do STF, mas é da Constituição. Será que é culpa? Será que existe culpa? Será que o STF pode ser colocado num rol de culpados ou em alguma situação visto sob esse prisma? Será que não tem muita gente se valendo do STF para fugir das suas responsabilidades também? A professora falou da questão da prisão por causa do sabonete, né? Será que as cortes inferiores não têm fugido de tomar decisões difíceis, sabendo que essas decisões serão tomadas lá em cima? Será que os políticos não têm fugido também de tomar decisões difíceis, sabendo que o STF vai ser acionado para tomar essas decisões no lugar deles? Né? Então, eu acho que esse prisma também da judicialização da política pode ser analisado, ou seja, o STF às vezes entra como, desculpa a expressão, boi de piranha nessa história, quando ele não tem opção, quando ele é provocado para isso. Ele não pode fugir dessa provocação. O professor Ulisses uma vez fez uma comparação sobre a política e a justiça. Na política você tem um funil, na política você tem uma peneira que só passa aquilo que você quer que passe. Na justiça tem um funil, é preciso que passe, não tem jeito. Né? Então o STF, quando acionado, precisa decidir. Ele não pode não decidir. Né? Então, às vezes, ele acaba pagando um preço, talvez até elevado, não que ele se furte disso, mas um preço até elevado por causa disso, por causa dessa responsabilidade que ele tem também. Muito bom, Alessandro. A Patrícia está fazendo uma provocação, acho que para o futuro, para a gente pensar em discutir judicialização e constituinte, né? Cara, estudar constituinte é tão bom, né? Estudar constituinte é bom. Aí eu vou colocar a culpa no Bachu, viu, professora Luciana? Daí é culpa dele eu fazer essa sugestão aqui agora, né? Imagino que a culpa seja dele mesmo. A gente precisa retomar, né, o debate da Constituinte. É muito rica a análise, né, o retomar o processo. Não como inspiração, para tentar encontrar uma resposta para o problema da judicialização da política. Não é isso, mas é para a gente seguir refletindo, né, sobre causas, consequências, desenho das instituições, o diálogo entre as instituições, né? O que se esperava, o que nós temos hoje. Concordo, Patrícia. Vamos pensar num texto ou nos textos que façam conexão entre judicialização e constituinte e teoria da argumentação, da argumentação e judicialização, como pontuou a Ana. Muito bom mesmo. Pessoal, hoje o debate foi muito rico, né? Foram 2 textos, foi um pouco mais puxado. Para quem chegou hoje, a gente não costuma terminar esse horário. O grupo vai até um pouco antes das 19 horas, porque o pessoal assiste a aula à noite, então, para não entrar no horário das aulas, não prejudicar ninguém. Eu tinha colocado umas mensagens atrás, o texto da próximo encontro, certo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, o nosso próximo encontro vai ser dia 17 de junho, certo? O texto é um texto que aí a gente entra para olhar mesmo o que nós fizemos. Eu ia até sugerir, Jéssica, o que você acha? Eu não tinha combinado isso contigo, mas considerando o conteúdo do texto da Fabiana Lucy, se a gente faz uma apresentação prévia dos pôsteres dos integrantes do nosso grupo, aprovados pelo Comped, porque tem muito a ver com o texto da Fabiana Lucy, certo? Quem sabe a gente faz isso, combina com o grupo. Os colegas se disponibilizarem, né, os membros do grupo que vão para o Comped, se quiser passar aí para essa primeira sabatina. Acho que vai ser bom, hein? Acho que é bom, né? Então, eu vou combinar com a própria Beatriz, a Juliana que está aqui, que a Bia e a Juliana são as autoras de um dos pôsteres, e o Cristiano e a Isa
de outros 2 pôsteres, e aí a gente faz um complemento, né? Acho que vai fazer uma boa conexão, né? A Beatriz apresenta o texto, a Juliana apresenta o pôster, e a Isa ou o Cristiano apresentam o segundo pôster. Acho que vai ficar bom, vai ficar um esquema bom, porque tem tudo a ver, né, com o que nós estamos discutindo em conexão com outro texto. Acho que vai ficar bem legal, vai ser uma boa experiência. Já é um ensaio, viu, Ju? Já é um ensaio para o Comped. Já é um ensaio para o Comped. É isso, pessoal. Nosso próximo encontro é no dia 17. O texto está nesse link. Se vocês fizerem já a inscrição também pelo site do IDP, vocês já recebem o link do texto antes, no e-mail de inscrição, certo? Vocês já recebem, mas está aí para quem quiser, tá? Eu queria muito agradecer a presença de todas e todos vocês, né? A presença de algumas pessoas ilustres aqui. Vinícius, que bom que você veio, fiquei bem feliz. Já é você que vai apresentar seu trabalho, o post aqui no grupo, né? Mais dia, menos dia você. Obrigada, Caio, por ter vindo também, integrando aqui a nossa sessão de estudos. E eu espero que a gente se encontre no nosso próximo encontro, dia 17. Queria desejar também a vocês um bom feriado e vamos seguir nos cuidando aqui, né? Cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa saúde física e saúde mental, nos protegendo em relação à Covid-19, porque a pandemia não acabou, certo, pessoal? Não vamos esquecer disso, tá bom? Muito obrigada mesmo. Hoje o debate foi super rico, gente. Nossa, tomei nota de tanta coisa. Vou ter que pensar um pouco, organizar as ideias. Muito obrigada, Juliana, pela excelente apresentação, tá? Gente, muito obrigada mesmo. Boa noite, pessoal. Um grande abraço. Patrícia, estou esperando seu e-mail, hein? Não fuja. Agora tá. Tá? Pessoal, só última propaganda, antes que... para quem tem Twitter, eu queria fazer propaganda da nossa Clínica de Direitos Humanos, certo? A gente tem um Twitter em que a gente produz, a Raquel está aqui, em que a gente produz muita coisa no campo da Clínica de Direitos Humanos, e eu e a Raquel e a outra colega Camila, nós estamos estudando, acompanhando a CPI da pandemia, né? E nós estamos com um olhar sobre direitos humanos da CPI da pandemia, e a gente tem publicado alguns textos, né, começando a publicar alguns textos analíticos sobre o papel da CPI da pandemia no campo dos direitos humanos, proteção de grupos vulneráveis, né, e a gente tem feito essa reflexão, e aí quem quiser acompanhar aqui o nosso trabalho no Twitter, no final da pandemia, no final da CPI, né, Raquel, a gente vai fazer relatório. Vamos fazer um relatório luz, né, CPI vai fazer o relatório dela, a gente vai fazer o nosso relatório luz, não sombra, luz. Beleza, gente? Muito bom ver vocês. Valeu, Alessandro. Muito bom ver vocês. Bom final de semana, bom feriado, descansem. Grande abraço, grande beijo. Até logo, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Jéssica. Beijos.